E aí, gatos e gatas, tudo legal? É o Aula D na área e eu sou a Claudinha, professora de português, que vou tratar do assunto morfologia com vocês. Sim, estamos vendo morfologia, especificamente o assunto pronomes. E na classificação dos pronomes, o que estamos vendo também é pronomes de tratamento. Beleza, gente? Se vocês estão chegando aí agora, tá? Se essa é a primeira vez de vocês por aí, não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal do YouTube para poder ficar por dentro de todas as aulas que estão sendo postadas e de outras que já foram, tá? Não percam isso, gente. Tem, olha, material de primeira lá, só professor craque. E além do Facebook e do Insta, não esqueçam, tá, gente? São canais importantes para que vocês consigam ter informações, tá acompanhando aí, né, toda a movimentação do Aula D. Feito isso, se essa ainda é a tua primeira vez, eu sugiro que tu vá lá para o início do conteúdo e venha desde o início para não ficar perdido, porque aqui a nossa aula já é a continuação, tá, gente? Então, olha só. Estamos falando de pronome, assunto que refere-se aos elementos relacionados ao nome, e nome a gente entende o substantivo, basicamente, tá? E a gente vai falar agora do tu e você. Pois é, gente, olha só, quando nós estamos conversando, principalmente aqui no Sul, a gente tem muito hábito de usar o tu, né? Mas tem uma particularidade com essa utilização. Nós utilizamos o tu, que é a segunda pessoa do singular, mas nós utilizamos o verbo na terceira pessoa do singular, né? Que a terceira pessoa do singular se refere-se a ele. Pois é. Mas em outros lugares do país, a gente não tem tanta incidência do tu. Nós temos, assim, por padrão, a utilização do você, mas o você não é um pronome pessoal do caso reto, ele é um pronome de tratamento. Sim, só que a gente utiliza o pronome de tratamento você, usando, sim, de maneira correta, a terceira pessoa do singular. Então, olha só, aí aqui vem essas informações, né, pessoal? Aqui, ó. A utilização do tu e você é uma das marcas da variação linguística no Brasil. Portanto, não há certo e errado com relação ao emprego de cada uma delas. Sim, gente, isso é super importante, tá? Aqui a gente não está falando que a utilização desses dois elementos, o tanto tu quanto você, e mesmo com a configuração de verbos que eu já tinha explicado para vocês, nenhuma delas a gente está dizendo assim, é errado falar desse jeito. Não é assim. A gente, partindo do pressuposto da variação linguística, a gente tem a aceitabilidade. Essa é a realidade, é o que acontece na prática. Só que quando a gente leva em consideração a norma padrão, bom, daí a gente precisa, sim, entender que tem um regramento e saber como é que funciona esse regramento. E saber do funcionamento não nos obriga a mudar a nossa forma de falar, não é isso, tá? Até porque, assim, é uma questão quase institucionalizada o tu, utilizar o tu com a terceira pessoa do singular, do nosso verbo, né? O verbo na terceira pessoa do singular. E até hoje ninguém vê problema nisso, né? Diferentemente de quando nós estudamos o para eu e para mim, né? Isso é para eu fazer, isso é para mim fazer. Quando a gente aprende que o mim não faz nada, a gente tem uma tendência àquele mim doer no ouvido, o que não acontece com a nossa utilização do tu e o verbo na terceira pessoa do singular. Mas vamos seguir aqui, ó. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tu. Por questões históricas, o pronome tu ficou restrito ao Rio Grande do Sul e é restrito ao sul de Santa Catarina também, ali região de Santa Catarina, e algumas cidades do norte e do nordeste, e mais recentemente algumas localidades do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Por que questões históricas, gente? Porque a gente tem aqui uma proximidade maior com os países da América do Sul que tem uma incidência maior do tu. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul nós temos o gaúcho, né? E aí, por exemplo, esse termo gaúcho, ele é um termo de língua espanhola, né? Porque também na Espanha falam el gaucho, alguma coisa assim, né? Ou aqui, a questão do che. Então, assim, a gente tem esses elementos, né, dos hermanos,
muito da nossa língua. Então, por isso a gente tem a questão histórica, a questão de colonização, enfim, todos esses fatores são fatores muito importantes para que a gente entenda a utilização da nossa linguagem, tá? E aí o você, ele funciona no restante do Brasil, né? Que predomina a preferência por você. E aí a gente tem, sei lá, Rio, São Paulo, que daí São Paulo acho que ainda tem a abreviação do C. Você tá pensando o quê? Não tem uma coisa assim? Pois é, olha aqui, ó. Tu vais ler este livro? Tu vai ler este livro? Então, o que nós temos aqui? Onde é que estão as canetas? Gente, preste atenção aqui. Eu tenho aqui o tu, certo? Olha só. E eu tenho aqui o verbo na segunda pessoa do singular. Beleza? Então, a gente tem essa estrutura como sendo uma estrutura padrão. A gente já tem conhecimento dessa utilização. Agora aqui, ó, você vai ler este livro. Eu tenho aqui, então, um verbo na terceira pessoa do singular e o pronome de tratamento você. Tá tudo certo? E aí, olha só, gente, coisas importantes que a gente tem que levar aqui em consideração. A gente tem o hábito de usar este tu com este vai. Ó, tu vai ler este livro, tá? Acontece. O você nunca dá problema. A gente se atrapalha aqui, por quê? Porque a utilização do verbo na segunda pessoa do singular, ele tem uma marca mais rebuscada, né? E aí o que acontece? A gente tem essa marca muito ainda aqui no Rio Grande do Sul, com o pessoal assim do interior, ou o pessoal mais velho, que já tinha, por padrão, já tinha o hábito dessa fala. Porque o pessoal aqui da cidade, enfim, às vezes até do próprio interior, mas o pessoal mais jovem, já tem esse movimento. Isso é um movimento natural da língua, até porque, olha só, não é mais fácil a gente falar tu vai? Nós falamos assim, isso é uma prática do nosso dia a dia. E assim, e parece que esse vais fica tão assim arrogante, né? Fica tão assim, uma fala meio nojentinha às vezes, não é isso? Pois é, mas então assim, gente, levando em consideração as situações de fala, os diferentes contextos em que estamos inseridos, problema nenhum a gente usar o tu vai. Entende? A questão só é, em situações de formalidade, sim, a gente precisa ter atenção com isso. Beleza, gente? Então tá, daqui pra frente ninguém mais vai ficar achando que você é um substituto de ele, porque não é, né? Nós temos aqui duas coisas diferentes. O tu é pronome pessoal do caso reto e você é pronome de tratamento. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro para vocês. Não saiam daí, que em seguidinha tá aí, ó, saindo uma aulinha quentinha para vocês, continuando o nosso assunto. Beijinho, até a próxima aula.